nono ano. Na nossa aula de hoje, nós falaremos um pouco sobre o conteúdo do nosso último simulado. Então, nós falaremos sobre o fim da Guerra Fria e a globalização e os seus efeitos. Então, olha só. Em 1985, na verdade, em 1970, a União Soviética ela passava por uma série de crises. Primeiro, uma crise econômica causada pelos excessivos gastos da corrida espacial e a corrida armamentista. Nós sabemos que logo após a Segunda Guerra Mundial, só relembrando vocês, começou a Guerra Fria, que foi uma disputa ideológica entre duas potências, Estados Unidos e União Soviética. Os Estados Unidos representava o modelo econômico capitalista e a União Soviética representava o socialismo. Fora a crise econômica que a União Soviética passava, a União Soviética também enfrentava uma crise a crise do petróleo de 1970 vai atingir também a União Soviética, e a União Soviética, ao longo desses anos, ela não vai investir na indústria de bens de consumo, em fabricar carros, em fabricar geladeira, fogões, essas coisas ela não vai investir. Por quê? Porque ela investiu na corrida armamentista, na corrida espacial, em novas tecnologias, porque o tempo todo ela queria provar para o mundo que ela era superior aos Estados Unidos. Então, diante desse quadro, em 1985, chega ao poder o presidente Mikhail Gorbachev, que ele vai fazer uma série de mudanças para tentar reverter a situação que se encontrava a União Soviética. E uma dessas mudanças que Mikhail Gorbachev ele vai utilizar vai ser a perestroika e a glasnost. Por quê? Porque ele pretendia democratizar o regime sem perder os seus fundamentos socialistas. Então, o Mikhail Gorbachev, para modernizar a União Soviética, o novo líder ele resolveu o quê? Criar essas duas medidas. Então, a perestroika e a glasnost. A perestroika são medidas políticas implantadas na União Soviética durante o governo de Mikhail Gorbachev. A perestroika significa a reestruturação do sistema político, econômico e social, e a glasnost significa a liberdade de expressão. Só que o Mikhail Gorbachev ele não consegue chegar até o fim do seu mandato. Por quê? Porque ele é obrigado pelos diretores do Partido Comunista a pedir, a renunciar. E assim ele faz. Assume no lugar dele o Boris Yeltsin e dá continuidade a essa mudança. Então, o que vai acontecer a partir daí? Com
com o fim da União Soviética, ou seja, com a dissolução da União Soviética em 1991, os Estados Unidos ele vai se vangloriar que ele venceu, que ele é a única potência mundial, né, capitalista. Ele venceu o regime socialista. Só que no final do século XX, vão surgir o quê? 3 polos de poder. Os Estados Unidos, a Europa, formando um bloco econômico, que é o bloco da União Europeia, e o bloco oriental, que era composto pelos países da Ásia e da Oceania. E esse bloco era liderado pelo Japão. No século XXI, um outro polo vai surgir comandado pela China e por países emergentes, como é o caso da Rússia, do Brasil, da Índia e da África do Sul, o ABINC. Então, a partir de 1991, ou melhor dizendo, a partir da década de 1990, começa o processo de globalização ou a mundialização. Por quê? Porque a globalização ela pode ser definida como o aumento da integração e da dependência econômica entre os países, graças à expansão de empresas e do comércio de mercadorias, capitais e aplicações financeiras, acelerados pelo avanço das tecnologias da informática e de comunicação, além de suas fronteiras geográficas e, consequentemente, a dominação das distâncias entre os povos. Então, olha só. Nós temos aqui, só para vocês lembrarem, isso está no livro, eu quero que vocês façam uma boa leitura. Nós temos aqui o quê? Um conceito. O que é globalização? É um dos processos de aprofundamento da integração econômica, social, cultural, política e ambiental, dando origem ao fenômeno de formação de uma aldeia global. Ok? Um conceito. Conceito de globalização indica o processo relativamente recente da internacionalização das relações econômicas capitalistas e está baseado nas novas tecnologias de transporte e de telecomunicações e na ampliação da capacidade produtiva. Ok? Nesse processo da globalização, vão surgir o quê? As organizações econômicas internacionais. A NAFTA, a ALCA, a EFTA, a SEI, a Comunidade dos Estados Independentes, e assim sucessivamente. O Mercosul, o Pacto Andino, são organizações econômicas, melhor dizendo, são blocos econômicos que vão surgir a partir da globalização, a partir dessa necessidade de países do mesmo continente se juntarem para criar um mecanismo de defesa e, ao mesmo tempo, um mecanismo que alavanque suas vendas, suas exportações. Ok? Então, a globalização ela vai gerar
uma interação entre os povos. Vou dar um exemplo. Uma fábrica japonesa, ela pode ter a sede em Tóquio, mas a sua linha de produção na Índia, com os componentes na China, e assim sucessivamente. Ok? Então eu peço a vocês que vocês deem uma boa lida, porque para vocês se interarem mais e a gente fechar esse ano que foi tão, além de atípico, turbulento, a turbulência psicológica, né? Para a gente fechar com chave de ouro. Bom, eu desejo a todos um bom dia e até a nossa próxima aula.